Olá pessoal, eu vou falar sobre as tempestades que ocorreram nessa semana e por quê, aqui no Papo sobre o Tempo. A gente tem tempestades comumente ocorrendo em todo o ano. E por que, por exemplo, é mais comum no verão e na primavera? Porque a gente precisa de um combustível para as tempestades, que é o calor e também a umidade. Quando a gente tem essa combinação, naturalmente, nessas duas estações do ano, como existe muita umidade disponível na atmosfera, aliado ao calor, as tempestades se formam naturalmente justamente no período da tarde, aonde são mais comuns as tempestades. Muitas das vezes se estende para o período noturno, o que provoca elas. E da onde é que vem o calor, né? As frentes frias, elas vêm dos polos, né? Muitas das vezes até se formam aqui pelo sul do Brasil ou pelo sudeste, quando elas são sul e tropicais, mas naturalmente elas vêm de lá. Vêm com uma energia, com uma massa muito grande, bastante nebulosidade, umidade, por onde ela está passando, ela acaba fazendo uma rampa e que isso acende e forma as nuvens, as principalmente de grande desenvolvimento vertical, como as chamadas cúmulos e principalmente as cumulonimbus, que são as nuvens de tempestades. Elas naturalmente provocam pancada de chuvas, raios e muitas das vezes vem com forte ventania e a queda de granizo que aconteceu fortemente ao longo desta semana. E por que que deu nessa e nas passagens das outras frentes frias isso não ocorreu? É muito comum a frente fria se chocar com uma massa de ar mais seco e quando ela é muito quente, como foi essa semana, lembrando que a gente teve quase 40 graus no estado de Santa Catarina na última quarta-feira, deu 39, quase 40. É muito calor, mesmo para o verão, e ainda mais em pleno inverno. Então, quando os dois sistemas se chocam, as nuvens são muito altas, lá em cima é muito frio, as gotículas de vapor congelam, forma gelo, desce por gravidade e quando chega no solo cai na forma de granizo. Agora, por que o granizo é muito maior, por exemplo, na serra em relação ao litoral? Digamos que essa aqui é a base da nuvem e aqui é a serra. Então, o granizo quase não derrete, ela está quase muito próxima ali à base da nuvem. Então, a pedra de gelo que cai muito maior, com muito maior mudanças. Digamos que aqui é o litoral e aqui é a base da nuvem. Então, ela percorre esse caminho todo até chegar ao solo. Isso faz com que o granizo derreta no meio do caminho e muitas das vezes até não caia só na forma líquida, que é a precipitação, a chuva propriamente dita, né? Então, quanto mais calor, chega uma frente fria, mais eu tenho uma condição de tempestade, por vezes com a presença de granizo. Claro, não precisa necessariamente só ser uma frente fria, pode ser um cavado, né? Na verdade, uma confluência ali de vários ventos, né? Acende da atmosfera, forma as nuvens, essas nuvens muito altas provocam pangada de chuvas com raios. Você pergunta assim, se chove muito na Amazônia, por que lá não dá tanto granizo como dá aqui? Claro, a gente precisa de alguns outros combustíveis, né? É uma região muito tempestuosa a Amazônia, mas lá derrete no meio do caminho e aqui não. Como a gente está um pouquinho mais ao sul, um pouquinho mais afastado da linha do Equador, né? Mas também não está tão próximo assim dos polos, mas a gente acaba tendo um pouco mais de frio em relação a essas outras regiões. Então, eu tenho realmente uma condição um pouco maior de ter granizo no sul do Brasil. Por que muitas das vezes dá mais no vale, no oeste, não dá tanto no litoral? Tem também o fator orográfico, ou seja, morros, vales, montanhas, favorecem no aprisionamento muitas das vezes de umidade, de calor, e isso acaba, de uma forma geral, facilitando a queda do granizo. É por isso que cai muito granizo no Vale do Itajaí e no Planalto Sul catarinense, né? Lages, São Joaquim, Urubici, lá cai muito, cai bastante mesmo, né? Por quê? Como ele falou, está muito próximo à base das nuvens, né? O famoso CB, ou cumulonimbus. É a mesma que também provoca tornados e trombas d'água, ou seja, também temos que ter uma situação propícia para que o fenômeno ocorra. Não é tão comum assim não, mas se a gente olhar os estudos, né, a região mais tempestuosa do mundo é realmente aquele corredor de tornados lá nos Estados Unidos, e a segunda é aqui no centro-sul da América do Sul, né, região
próximo ao Paraguai, o sul do Brasil, o norte e nordeste da Argentina, além da Amazônia. A diferença é que aqui dá muito granizo, ao passo que na região norte do país não dá tanto, só dá mais a chuva e o raio, né? Então tem que ter muito cuidado com os raios que eles matam e, claro, eles destroem também árvores, plantações, queimam os eletrônicos das casas, etc, etc, né? Mas o granizo ele é muito danoso, principalmente em rodovias, né? Você imagina o sabão, a coisa escorregadia que fica uma rodovia para um motociclista andando cheio, né? Como ninguém anda em cima de bola de gude, né? Acaba escorregando. O que tem que fazer? Tem que parar. Os carros também param, muitas das vezes fica liso, você bate nos outros veículos, né? Caminhões também param, então é muito complicado. Isso você pode perder a vida por causa disso, né? Mas, pelo menos, você tem essa opção. Na lavoura, não, né? No campo, onde tem principalmente plantações de período curto, por exemplo, alface, fumo, essas coisas assim, arrasa tudo, destrói tudo, muitas das vezes não se aproveita nada. E tem também as árvores maiores, né? Como, digamos lá, uma macieira, uma parreira, também se tiver fruto, infelizmente tudo vai virar refúgio, né, ou comida para outros animais, né? Às vezes os animais de pasto também sofrem muito com a condição de granizo e, claro, nossos carros, nossas motos, nossos telhados acabam sofrendo demais quando as pedras são muito grandes. E, querendo ou não, também ninguém fica numa chuva de granizo, porque é pesado, né? Dói, machuca, é muito complicado. Então, toda vez que tiver um aviso meteorológico, leia, se atualize, veja qual é o período e qual é o dia que vai acontecer e qual é a região também. E se ligue também nos avisos de curto prazo, aí você se programa para não pegar essas tempestades aí, que são danosas não somente para a sociedade, né, em relação aos bens materiais, mas também a condição de perda da vida humana em função ali dos fortes temporais. Esse próximo final de semana é de frio, não tem esse indicativo, então a gente não precisa se preocupar com isso. A única coisa que a gente tem que se preocupar é em se proteger do frio, que vai ser muito intenso esse final de semana. Valeu! Se gostou aí do conteúdo, é só me prestigiar dando um like aqui embaixo e, claro, se inscrevendo, comentando. Fique à vontade. Bom final de semana.